341 na Gostei Gospel. 341 Palavra do Dia. Olá, voltamos com a Palavra do Dia com o nosso convidado, pastor Eliseu. Olá, tudo bem, pastor? Oi, tudo bem? A gente está muito feliz de te receber aqui. A gente tem um amor muito grande pela pastora Thelma. Então, te receber aqui é receber uma extensão da pastora Thelma, né? E a gente está muito feliz. Ela falou muito bem de ti. Então, mãe é diferente, hein? Não, elogio de mãe, você tem que ficar esperto. Então, assim, esse momento é contigo a palavra, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo no nosso programa, que o Senhor te use com poder e autoridade. Amém. Estamos aqui para te ouvir, pastor, fica à vontade. Amém. Bom, então, bom dia, é um prazer de verdade estar aqui com vocês e nesse tempo maravilhoso. Minha mãe também fala muito bem de vocês e a experiência que ela teve aí foi incrível. E assim, até um fato interessante que, como eles são um pouco mais velhos, né? A gente acompanhou a ida deles aí no programa e tudo mais. E eu e minhas irmãs, né, somos em 3 filhos, nós ficamos extremamente orgulhosos assim, de ver eles todos desenvoltos na internet e se desenrolando e tudo mais. E eu falei assim, mãe, eu nunca imaginei que vocês fossem ser preparados assim de uma forma tão rápida, né? Tão inesperada. Talvez eles não tinham esperado isso e era já Jesus preparando para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Porque hoje praticamente toda a igreja ela se reúne através das mídias, através desse trabalho que vocês têm feito aí, e eu tenho certeza que quando Jesus fala que a igreja ela não para, que a igreja ela nunca vai ser impedida, a igreja ela sempre vai ultrapassar os limites das circunstâncias, é nessas horas que a gente vê isso acontecer, né? Porque pode estar a situação que for, nós estamos aqui firmados e a igreja acontecendo, a igreja se manifestando e experimentando o poder de Deus e podendo expandir ainda mais o seu trabalho, o seu alcance, e isso é extraordinário. Então, é um privilégio estar aqui com vocês e com todos aqueles que estão acompanhando essa live ou ouvindo a rádio. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção, sim, um tempo de renovo e refrigério. Bem, vamos orar então antes da gente compartilhar aquilo que o papai tem pra gente. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento juntos, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos em comunhão, reunidos em Teu nome, através do poder da Tua palavra, Senhor, através da Tua obra maravilhosa, Espírito Santo. Nós clamamos e nós contamos com o Teu agir nesta manhã. Nós contamos, Senhor, com a Tua intervenção, nós contamos com o Teu quebrantamento sobre o povo. Nós contamos, Senhor, com a Tua palavra que possa de alguma forma entrar e cortar e dividir a história das pessoas, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, que possa alcançar o profundo dos corações. Eu clamo, Senhor, para que o Teu poder e a Tua graça se manifeste de forma sobrenatural, poderosa, verdadeira, Senhor. Mesmo que todos nós hoje estejamos, pelas circunstâncias do mundo, estejamos de trás de uma tela, que nós não estejamos impedidos, ó Pai, mas estejamos acessíveis na Tua presença, ó Pai. Acessíveis na Tua glória, no Teu Santo dos Santos, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja sobre as nossas vidas, sobre aqueles irmãos, sobre todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o que eu gostaria de compartilhar hoje é algo que Jesus vem falando muito forte ao meu coração, e eu tenho certeza assim, que às vezes a expectativa das pessoas, principalmente por a gente estar enfrentando aí esse momento de quarentena, esse momento de todo mundo dentro de casa, enfim, uma série de questões, e às vezes a espera é que a palavra ela venha de alguma forma assim, falar sobre isso, pensar essa questão da quarentena, pensar essa questão de dentro de casa e tal.
mas eu sei que muitos irmãos e muitos pastores já têm falado sobre isso. Eu queria pensar um pouquinho com vocês aquilo que vai ser o depois disso. E aquilo que o agora que está acontecendo, e aquilo que o hoje está acontecendo, vai permitir a gente viver o amanhã e vai permitir a gente experimentar aquilo que Deus tem para a gente como propósito, como missão nessa terra. E Deus me deu uma palavra muito forte que tem como tema que os relacionamentos ferem e os relacionamentos curam. Então, eu queria que você acompanhasse aí alguma leitura do texto bíblico, e eu vou começar com Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, eu li o versículo 27 também. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele é um ser relacional. Desde a eternidade, desde a fundação do mundo, Deus é um ser relacional. E é interessante que a gente vê nesse texto, não é um Deus que diz, eu vou fazer o homem, ou eu vou fazer as aves, ou eu vou fazer os animais, eu vou fazer a terra. Não, façamos. E esse façamos revela muita coisa pra gente. Esse façamos revela uma identidade, esse façamos revela um caráter, esse façamos revela uma natureza. E a natureza de Deus é uma natureza relacional. A natureza de Deus é uma natureza de relacionamento. É uma natureza em que o que tem por essência são os relacionamentos. E tudo que Deus criou foi a partir de um conselho de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão presentes desde a eternidade e por toda a eternidade estarão. E eles decidem criar todas as coisas. Mas somente sobre uma coisa, sobre uma obra da criação, eles colocam a sua imagem e a sua semelhança. E é sobre nós, homens, sobre nós, raça humana, sobre nós, espécie humana. E é muito interessante porque toda a criação ela acontece antes que apareça o homem e a mulher, né? Antes que apareça a criação do Adão. E Adão, não, na tradução original, não fala simplesmente de uma criação de um homem, Adão, mas Adão é uma relação, Adão é uma comunidade, Adão é uma família. Então Deus cria uma família a partir do casal, né? A partir dessa relação de 2 pessoas, e Deus passando no centro, passeando no centro dessa relação. É exatamente assim que Deus desenhou e que Deus criou o mundo. Mas a gente vê que um pouco antes disso tem a criação da terra, tem a criação do céu, tem a criação dos mares, dos rios, das árvores, das flores, tem a criação dos animais e a gente vê no texto de Gênesis, no versículo 25 mesmo, Deus diz assim, e ficou bom. Deus viu que ficou bom, mas só a partir do momento que ele cria uma relação humana, alguém com quem ele vai ter ali para se relacionar, emprestar toda a autoridade de domínio, de cuidado, de gerenciar tudo, de liderar todos os processos. Só a partir deste momento que Deus é capaz de dizer, e ele vai falar, a Trindade vai dizer lá no versículo 31, e Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, a criação por si só é bom. A natureza, Deus viu que isso era bom. Mas quando Deus cria a nossa raça, quando Deus cria o homem, a mulher, quando Deus cria a comunidade humana, quando Deus cria a família humana,
ele diz, ficou muito bom. Então, a gente percebe que relacionamento é um ambiente em que Deus escolheu estar. É um ambiente em que Deus escolheu emprestar para cada um de nós. E quando a gente vê Deus nos criando dessa forma, a gente percebe, nós podemos perceber que nós não estamos debaixo de uma manipulação. Nós estamos debaixo de um Deus que manipula todas as coisas. Nós estamos debaixo de um Deus que é um Deus extremamente controlador, extremamente dominador de tudo, mas é um Deus que decidiu compartilhar a sua essência com uma espécie que Ele mesmo criou, que somos nós. Então, é muito importante a gente entender que tudo na nossa vida vai ser a partir dos relacionamentos. E é muito incrível, assim, porque a gente vê que o pecado entra. E a primeira coisa que quando o pecado entra na história da humanidade, a primeira coisa que acontece é uma ruptura no relacionamento. É aquele casal que antes era uma comunidade se tornam indivíduos. E quando eles se tornam indivíduos, é posto dúvida, é posto entre eles discórdia, é posto entre eles um sentimento egoísta de sobrevivência, um sentimento egoísta de se defender, porque Adão fala, foi a mulher que me deste, e Eva se vê individualizada naquilo. Imagina o caos que aquilo gerou. Então, a partir disso, todas as coisas foram sendo desconstruídas, e tudo aquilo que o inimigo pôde usar para gerar na vida da humanidade foi nos relacionamentos, porque quando Deus nos criou, a imagem e semelhança, quando Deus colocou essa identidade em nós, de pessoas também relacionadas, o pecado veio com a mesma intensidade e com a mesma vontade de, então, a partir daquilo que seria a única forma de revelarmos revelarmos Jesus, revelarmos o amor de Deus, revelarmos a graça, revelarmos o Espírito Santo, o diabo vem e tem tentado destruir os relacionamentos. Então, isso é uma coisa que nós, como igreja, precisamos estar atentos, porque não tem uma garantia de que nós estaremos livres de traumas, que nós estaremos livres de lutas, que nós estaremos livres de perseguições. Não há uma garantia de que isso aconteça, não há uma garantia de que de que a gente esteja livre das circunstâncias. Muito pelo contrário, né? No mundo a gente vai passar por aflições. O próprio Jesus disse isso pra gente. Mas ele continua dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma forma que ele venceu, a gente começa a vencer também. Mas nós precisamos dar atenção para isso. Nós precisamos entender como que tudo isso se processa na nossa vida. E é válido a gente lembrar que quando Jesus diz que ele estaria presente a partir do momento que 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas, ele está dizendo, você sozinho não é capaz de revelar a essência. Mas você na relação, você na comunhão, você revela a minha presença. A minha presença é vista naquele lugar. Então, a gente está vivendo dias assim em que a tentação, eu acho que é o pecado, eu acho que é um monte de coisa, mas assim, a maior tentação é a gente voltar os nossos olhos para o egoísmo. E a gente colocar a nossa vida no centro de todas as coisas. É a gente colocar as minhas vontades, os meus desejos, os meus problemas no centro de todas as coisas. A maior tentação é essa, porque quanto mais voltados para si, quanto mais voltados para o eu nós estivermos, menos Jesus será revelado. Porque a palavra diz que é a partir de uma relação, a partir de uma comunhão de 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas, que é possível perceber a presença dele naquele lugar, é possível perceber a manifestação dele naquele lugar. E a gente vê que isso é desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, passando por Jesus, isso acaba se tornando uma responsabilidade nossa, que fomos alcançados por este poder, de darmos manutenção a isso, de darmos continuidade a isso. Porque desde Abraão, Deus fala para ele, Abraão, de ti eu farei grande nação, de ti eu prosperarei a sua terra, enfim.
grandes promessas que Deus traz para Abraão, mas a grande promessa, a extraordinária promessa, é que Deus vira para Abraão e fala assim: a partir de você, Abraão, a partir das suas relações, a partir da sua família, a partir da sua casa, as famílias da terra serão abençoadas. As famílias da terra serão alcançadas com o poder de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Isso é incrível. Porque Deus, ele não deseja abençoar a gente individualmente, mas Deus deseja abençoar a gente numa comunhão e num ambiente de partilha, para que haja uma justiça, para que ninguém falte com absolutamente nada. Deus, ele é muito inteligente, Deus, ele é sábio, ele ultrapassa a nossa consciência humana. E quando a gente vai vendo o processo que ele nos inclui, de missão e de propósito, a gente começa a entender que não tem espaço para a nossa individualidade. Não tem espaço para o nosso egoísmo. Não cabe nesse mesmo lugar o egoísmo. Mas a gente precisa entender que, da mesma forma que Deus escolheu, que Deus estabeleceu a sua presença de se manifestar na terra, de abençoar as famílias, da mesma forma que ele decidiu se revelar, Cristo decidiu se revelar a partir de uma relação, de uma comunhão. Nós temos a intervenção maligna, nós temos a tentativa do diabo de, a partir de um egoísmo, gerar um ciclo na gente de violência, de trauma, de depressão, de tristeza, de ferimentos, e isso vai impedindo que a gente viva esse propósito plenamente. E é para isso que nós precisamos dar atenção. Quando a gente se lembra de um trauma, quando a gente se lembra de algo que gerou um pensamento ruim, uma crítica sobre nós, eu não gosto, eu não me gosto, eu não sou bom mesmo, eu não sirvo para isso, eu não presto, nada dá certo na minha vida, e um monte de argumentos que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente pensa, a gente se depara, por que as coisas não vão para frente, minha vida é uma desgraça. Todas essas coisas têm uma origem. Tem uma origem em um relacionamento que não deu certo. Tem uma origem em um relacionamento que foi frustrante. Tem uma origem em um relacionamento que foi violento, que foi de manipulação. As pessoas que não conseguem se relacionar num casamento, os filhos que não conseguem se relacionar com seus pais, pais que não conseguem amar os seus filhos, pessoas que são extremamente rebeldes, que não conseguem lidar com liderança, pessoas que não conseguem assumir a responsabilidade da liderança. Tudo que trava a vida do ser humano, tudo que trava a vida do homem, tudo que trava a vida dessa raça, dessa obra-prima, dessa criação de Deus, em que ele olhou e disse: agora ficou muito bom, agora está completo, agora sim. Quando a gente vê um impedimento de desenvolvimento impedimento das nossas vidas, a gente pode perceber que por detrás disso tem o nome de alguém. Tem alguém que é da nossa relação, que é próximo de nós, que é íntimo de nós, que às vezes está dentro da nossa casa, quem causou alguma coisa, quem gerou alguma coisa, quem fez a gente acreditar ou desacreditar de alguma coisa. Então, tudo que acontece na gente, tanto para o desenvolvimento quanto para algo que trava a gente, tem a ver com relacionamento. E é nesse ponto que Jesus quer nos levar. É nesse ponto que Jesus quer nos encontrar, é nesse ponto que o Espírito Santo quer curar todas as coisas. Eu lembro que no começo desse ano a gente tem o retiro aqui no período do Carnaval, e o tema do nosso acampamento aqui foi a mesa. Então nós pudemos trabalhar assim muitas coisas a respeito da mesa, a respeito da comunhão, a respeito desse ambiente, de restaurar as coisas, de refazer as coisas, enfim. Não é um tema agora, numa próxima oportunidade a gente fala sobre a mesa, se vocês gostarem e me chamarem aqui de novo. Por favor. A gente fala sobre a mesa. Em nome de Jesus.
Mas assim, eu lembro que num determinado momento ali que nós estávamos envolvidos, Deus me deu uma palavra muito forte, muito clara. Nós estávamos com jovens e adolescentes e pessoas que a grande maioria delas são filhos de cristãos, cresceram na igreja, passaram por todo aquele processo de formação, desde o ministério infantil até adolescente, enfim, hoje estão aí na juventude, na adolescência, mas que se encontravam com muitos traumas e se encontravam meio que de uma certa forma iguais àquelas pessoas que foram criadas sem Deus, que foram criadas fora de uma relação com Jesus, sabe? Que foram criadas sem um ambiente de igreja. E Deus me deu uma palavra, assim, um direcionamento muito forte, porque às vezes, por a gente estar nesse ambiente, né, de igreja e tudo mais, a gente acha que a gente está protegido ou que a gente está livre. E de fato a gente está livre e protegido de muitas coisas, mas em se tratando de relacionamentos, nós estamos sujeitos a qualquer outro lugar que nós nos relacionemos. Nós estamos sujeitos às frustrações e aos entristecimentos e tudo mais, mas a palavra que Deus tinha trazido para a gente era que Ele estava vindo nesse tempo, Ele estava começando um trabalho sobre as nossas vidas. E eu creio que essa palavra ela não é uma palavra profética só para nós que estávamos ali no acampamento, mas é uma palavra para todas as nações da terra. E Deus deixou muito claro que Ele estava vindo para curar todas as coisas. Ele estava vindo para restaurar todas as coisas. Ele estava vindo para concluir a obra que Ele começou. Porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir. É fiel para terminar. Então, Ele estava vindo para começar a retomar o controle dessa obra. Porque, às vezes, a gente se depara com os nossos ambientes de tristeza e de imaturidade, de faltas, e a gente nega isso, a gente rejeita isso, e a gente quer fugir disso, e a gente quer escapar desse ambiente, e Deus empurra a gente para esse ambiente, porque é só a partir do momento que nós nos deparamos com a real situação da nossa casa, a real situação do nosso interior, a real situação da nossa fé, de como estamos entendendo e processando as coisas, é que nós podemos dar passos, podemos avançar a níveis de crescimento, de maturidade e de desenvolvimento da nossa fé, até que atinjamos a plenitude do conhecimento, que é Cristo em nossas vidas. Então, Deus trouxe essa palavra e eu fiquei assim impressionado que aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento se expandiu e ganhou uma grande proporção a nível mundial, onde todas as pessoas estão tendo que dar uma parada, onde todas as pessoas estão tendo que dar um passo atrás, onde todas as pessoas estão sendo levadas a um encontro real de quem elas verdadeiramente são. E Deus é quem está proporcionando esse momento para a gente, porque Ele só pode curar a ferida que é percebida, a ferida que você sente, a ferida que você percebe, a dor que você identifica. Porque se a gente não tem sintoma, não tem necessidade de cura. Se a gente não tem dor, se a gente não tem fratura, não tem necessidade de cura. Sabe assim, eu fico com uma pena do nosso dedinho do pé. De toda a parte do nosso corpo, eu fico com pena do dedinho do pé. Porque o dedinho do pé, você pode bater na quina, assim, daquela envergada, não tem o que fazer por ele. Não tem o que resolver, não tem como enfaixar, não tem como curar. Né? E muitas vezes a gente é esse dedinho do pé. A gente é esse dedinho do pé que trombou na esquina da cama, da cômoda, de tudo aí, não tem como curar. Mas aquilo que nós passamos a perceber, aquilo que nós encaramos, a gente começa a participar de um processo de cura, um processo de restauração, um processo de recuperação e um processo de vitalidade mesmo, de recuperação da saúde daquela área da nossa vida. Então, assim, eu tenho 2 filhinhos, né? E um tem 2 anos, fez agora em março, e o outro tem 4 anos. Vai fazer 4 anos daqui 2 semanas. E esse de 4 anos, ele vive intensamente, assim, principalmente agora, né, na quarentena. O cara tá se esborrachando dentro de casa mesmo.
mas é massa, assim, tá vivendo como uma criança raiz, né? E rala joelho, não sei o que e tal. E esses dias ele tava andando de patinete, a gente mora num condomínio fechado, e aí ele tava brincando em frente de casa, assim, e ele ralou o joelho. Aí ele veio, papai, ralei o joelho. Aqui tá aquele drama, né? Aquele choro, não fez nada no joelho, deu só uma raladinha. Mas aquela coisa me ajuda, né? Então o que ele fez? Ele trouxe para o pai. Ele levou na presença do pai, porque ele percebeu uma dor. Ele percebeu que havia um ferimento e que ele precisava de um cuidado naquele ferimento e naquela dor. Mas é interessante que muitas vezes o nosso comportamento é como de uma criança. Quando a gente é ferido por alguma coisa, a gente leva para o pai. Fala, Deus, me machuquei, me lasquei num relacionamento, tomei por conta e tô aqui sofrendo as consequências e tudo mais. E a gente leva para Deus. Só que Deus é um pai. E o que um pai faz com o filho ferido? No caso do meu filhinho, eu falei para ele, filho, vamos pegar uma água com sabão, desinfetar isso daí e pôr um band-aid. Você vai ser curado. Ah, não, papai, não quero. Não, deixa assim, não vamos lavar. Eu falei assim, mas por que você trouxe para mim? Por que você trouxe o seu problema para mim? Por que você trouxe o seu ferimento para mim? Se você não está deixando eu curar, qual que é o sentido de você trazer uma vida? Se eu não posso passar a mão, se eu não posso esfregar, e se eu não posso fazer nesse momento um último momento de dor na sua vida, para que você seja curado, para que você seja liberto. E a nossa vida ela é muito isso. A gente apresenta o ferimento, a gente percebe o ferimento, a gente apresenta o ferimento para aquele que pode curar, mas na hora que aquele que pode curar quer pôr a mão naquele ferimento, a gente foge. E a gente prefere correr o risco daquilo infeccionar, a gente prefere correr o risco daquilo apodrecer, a gente prefere correr o risco daquilo se recuperar a longo prazo e deixar que a vida, sei lá, de alguma forma traga saúde para aquilo, mas vai gerando tantas complicações e às vezes as coisas até se resolvem ali de uma forma meio torta, né? Eu quebrei um dedinho e eu não fui no médico e hoje ele tá torto. Hoje eu não consigo dobrar ele, eu não consigo estralar. Então, assim, a consequência de uma ferida não sarada, uma ferida em que a gente apresenta ao Pai, apresenta a Deus, e a gente não permite que Ele ponha a mão e que Ele esfregue, que Ele limpe, que Ele volte o osso no lugar, ou seja, qual for a sua fratura emocional e relacional, seja qual for a última dor ou o ápice da dor que você tem que passar, a gente não deixa ele curar, ele pôr a mão, nós sofremos consequências, isso gera marcas na gente. Então, eu vejo que muitas vezes, como igreja e como filhos e como obra-prima de Deus, a gente é muito pronto para colocar a gente na presença dele, os nossos medos, as nossas angústias, mas a hora que ele nos leva ao encontro dessa dor, a hora que ele põe a mão para fazer um curativo, para curar, a gente foge. E como que isso se processa nas nossas relações? Hoje, o que o mundo prega, o que a lógica, o que a organização do mundo nos ensina? Se você se feriu aqui, você foge para cá. Se você se feriu no seu casamento, troca de esposa, troca de marido, manda embora seu filho, sabe? E recomeça. O mundo ensina isso, o mundo não ensina a gente a ir ao encontro da nossa interioridade, ir ao encontro das nossas feridas e pegar isso com a mão, juntamente com o Pai, com aquele que é a nossa autoridade maior, nosso Criador. O mundo não nos inspira a esse ambiente de cura na relação. Mas constantemente o mundo está dizendo, te machucou, vaza. Feriu, rompe. Magoou, encerra. E nisso as famílias estão se desintegrando. E nisso os casamentos estão acabando. E nisso a igreja
tá essa coisa maluca que, agora eu tô no ministério tal, depois eu tô no ministério ali, depois eu tô nesse ministério porque eu pastor isso, o pastor aquilo, e o irmão naquilo, e o líder fez aquilo. Por quê? Porque a gente só está apresentando os nossos problemas para Deus, mas nós não estamos permitindo que Ele nos faça lavar e que Ele nos faça colocar a mão naquilo, que Ele nos faça consertar aquilo. E o que é impressionante na palavra de Deus e nessa questão toda de relacionamento é que é somente através do relacionamento que Jesus vai alcançar todas as pessoas. E o diabo tem gerado muitos traumas e muitos rompimentos nas relações para que esse processo de missão, de salvação do mundo seja impedido. Mas, como sempre, ele só dá tiro no pé. Porque hoje a gente se vê através da tecnologia. Hoje a gente se comunica através da tecnologia. Hoje, a única forma da gente interagir é através da tecnologia, e o diabo está usando essa tecnologia para nos afastar, mas hoje é isso que nos integra. Hoje é isso que nos faz identificados, e hoje é isso que nos fortalece. Hoje é isso que nos traz identidade de família. Então, é tiro no pé. O diabo só dá tiro no pé. A gente não precisa se amedrontar com esse leão que fica à nossa volta, porque se a gente resistir, a palavra de Deus diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. E resistir o diabo não é só a tentação do pecado carnal e tudo mais. Resistir o diabo é resistir à tentação de que quando você sofrer algum trauma, você sofrer algum problema relacional, você querer fugir sem que esse problema seja resolvido. Não é você que foge do problema. É o diabo que foge de você, te tentando fugir do problema, te tentando fazer com que você abandone os seus traumas e as suas tristezas. E Jesus mostra pra gente de uma forma muito linda como que os relacionamentos eles podem de alguma forma ferir, mas também no mesmo ambiente que esse relacionamento é capaz de ferir, ele é capaz de curar. E é esse o poder do Evangelho. E é esse o poder da Trindade. E é esse o poder da restauração, da reinvenção. É esse o poder de uma verdadeira reconstrução. Porque às vezes o mais fácil mesmo era trocar de marido, trocar de esposa, trocar de igreja, trocar de emprego. O mais fácil são essas coisas, mas nós não somos chamados para viver como criança, que o brinquedinho quebra e eu troco. Mas nós somos chamados para um amadurecimento. E pessoas maduras apresentam seus problemas ao Pai e corajosamente põe a mão nas feridas, põe a mão naquela dor e permite que o Pai cure todas as coisas. E essa é a obra completa de Jesus. E a gente vê, assim, já partindo para o encerramento, a gente vê uma experiência muito forte entre Pedro e Jesus. Pedro talvez é um dos primeiros, talvez não, foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Pedro andou ao lado de Jesus, conheceu a essência de Jesus, conheceu o caráter de Jesus através da relação, através da comunhão. Pedro foi um dos caras que, assim, mergulhou mesmo. E ele foi o primeiro homem, o primeiro discípulo que reconheceu Jesus como Cristo. Reconheceu Jesus como aquele que veio ao mundo e aquele que seria, aquele que ressuscitaria. Pedro foi o primeiro homem que reconheceu Jesus como Cristo. E Jesus fala para ele, então, porque você teve essa revelação que não veio de você, mas veio do próprio Deus, mas veio pelo Espírito de Deus, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Mas Pedro não estava pronto. E mesmo sobre Pedro, Jesus dá a palavra de confiança dele, diz, mesmo você não pronto, mas você já entendeu algumas coisas, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. E é interessante que a gente cria uma coisa na nossa cabeça de que a gente precisa estar pronto, né, para Deus usar a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar 100% curado, a gente precisa estar 100% restaurado para que Deus use a gente. Não, Deus vai usar a gente sempre no processo.
E a cada etapa da nossa vida, nós vamos amadurecendo e nós vamos ganhando visão e nós vamos entendendo o propósito, a gente vai expandindo, a gente vai amadurecendo e vai ganhando forma de Cristo, forma de Cristo, forma de Cristo. Isso vai se tornando uma coisa linda na nossa vida. Mas Pedro não estava pronto, porque no último momento, Pedro está vendo Jesus ali sendo levado diante da acusação dos líderes judeus, né? Ele está sendo levado ali naquela acusação pelos sacerdotes religiosos daquela época, e Pedro, ele é impedido de entrar, e ele fica na porta do templo, onde Jesus estava já lá dentro, já tinha sido capturado, e estava lá dentro sendo julgado pelos fariseus e os sacerdotes. Aí, a mulher da portaria reconhece Pedro, e aí vira para Pedro e fala assim: eis, você não é um dos discípulos, não? Você é um de Jesus, sim, eu estou te reconhecendo aqui. E Pedro fala: não sou eu, não, nem conheço, não conheço. E aí, Pedro consegue entrar no templo, e lá dentro, ele é reconhecido mais 2 vezes. E mais 2 vezes, ele nega. Mais 2 vezes ele nega Jesus, ele fala assim: não, eu não conheço, eu nunca vi. Porque ele sentiu medo, porque ele sentiu qualquer coisa ali, ele sentiu, mas ele nega Jesus, e Jesus já havia dito para ele que ele o negaria, enfim, na hora que ele nega a 3ª vez, o galo canta, e toda aquela coisa. E imagina para Pedro ter que lidar com essa situação. Imagina para Pedro ter que enfrentar essa situação de ver um amigo indo para a cruz sem que ele tivesse antes a oportunidade de resolver as suas questões internas com ele. Então eu fico vendo assim que muitas vezes a gente já ficou exposto a situações como essas, né? Como a gente está na relação, como a gente está amigo de um, amigo de outro, tal. Quantas vezes a gente negou um amigo por causa de outro amigo que não se dá bem com esse amigo, e a gente fala: não, realmente, aquele cara lá não presta, aquela mulher lá não presta e tal, mas você está ferindo a relação. Quantas vezes a gente não se depara com situações como essa? E Pedro estava nessa situação de ser um discípulo da gema, do íntimo mesmo da relação de Jesus. Ele nega Jesus. E aí é que a gente percebe o tipo de homem que era Jesus. E aí que a gente percebe que tipo de homem que foi Jesus na terra. Porque Jesus, ele vê Pedro negando, Jesus olha para a face de Pedro negando, e ele vai para a cruz, e Pedro não tem tempo mais de resolver essa situação com Jesus. Mas em João, no capítulo 21, logo após Jesus ter ressuscitado, ele aparece então pela 3ª vez para os seus discípulos, e é aqui que eu queria encerrar para falar um pouquinho sobre a essência de Jesus e que tipo de pessoa que é Jesus e que tipo de pessoa que Jesus nos convida a ser. Porque vai lá falar no João 21, no versículo 7, diz assim, na verdade um pouquinho antes, né, no começo do capítulo, diz que Pedro chama alguns dos discípulos para uma pescaria, e eles passam a noite inteira pescando, e logo de manhã Jesus aparece para eles perguntando se eles tinham comida ali, alguma coisa, dá a ordem de jogar a rede para o outro lado, mas o discípulo amado, ele percebe que é Jesus, ele diz: é o Senhor, no versículo 7, né? É o Senhor. Logo Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros. Então, assim, que tipo de homem era Jesus? Para Pedro ter a certeza que ele poderia, mesmo depois de ter negado Jesus por 3 vezes, ele poderia sair do barco nadando a braço, com túnica, com a roupa, com a capa dele. Que certeza que Jesus deu para Pedro, do relacionamento que ele tinha, que fez com que Pedro saísse nesse nado,
saísse correndo na direção de Jesus e pulasse nos braços de Jesus e o abraçasse. E que tipo de homem era Jesus? Porque eu fico me colocando no lugar de Jesus. E muitas vezes a gente não compreende as coisas, a intensidade das coisas, mas se coloque um pouco no lugar de Jesus. Você daria conta, ou a sua reação diante de uma ofensa, ou a sua reação diante de um trauma, diante de alguém que te feriu, a mensagem que você passa, a mensagem comportamental que você passa para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que te traiu, para a pessoa que te negou, para a pessoa que te rejeitou, é uma mensagem que você passando do outro lado da rua, essa pessoa pode correr para o seu braço e encontrar perdão, e encontrar cura, e encontrar restauração. Isso a gente precisa se perguntar, porque era exatamente esse tipo de pessoa que Jesus era. Jesus deu certeza para Pedro que em qualquer momento que ele aparecesse, Pedro poderia correr nos braços dele, que ele teria restauração, que ele teria cura, que ele teria perdão e que ele teria reconexão com Jesus. E a exemplo de Jesus, nós estamos sendo desafiados a viver também. As pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos ferem, as pessoas que machucam a gente, as pessoas que geram traumas na gente. Quando qualquer movimento de violência ou de maldade vem da vida delas na direção da nossa vida, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o que eu sou ou com o que eu não sou. Mas tem a ver com a falta que essa pessoa tem a ver com a fragilidade que essa pessoa tem a ver com a situação que essa pessoa enfrentou. Então, aquela ofensa tem a ver com a pessoa, não tem a ver comigo. Mas a gente assume tanto aquela ofensa como minha, como sou eu, não, realmente sou eu, aquele problema é meu, a dor é minha, que a gente fica impedido de curar as nossas relações. E o que Jesus está chamando a gente para viver é um ambiente de cura. A igreja é um ambiente de cura. Os relacionamentos são ambientes de cura. Se num casamento, o relacionamento é aquele que feriu, aquele que machucou, é no mesmo casamento que Jesus quer operar a cura. Porque foi na mesma relação que Pedro negou Jesus. Foi no mesmo ambiente que Pedro negou Jesus que Pedro restaura Jesus. Porque Jesus não assume aquela negação de Pedro como dizendo assim, ai, nossa, ele me negou, ele está se envergonhando de mim. Jesus não tem crise com isso. Jesus não assume aquela ofensa para ele. Jesus diz, olha, é a falta de Pedro. É o que precisa se completar ainda na vida de Pedro. É o que precisa concluir ainda na vida de Pedro. Jesus entende isso e simplesmente ele está pronto para receber Pedro na sua cura, na cura da sua negação. E é exatamente assim que Jesus quer nos levar. Imagina se ao invés de você ser uma esposa ofendida, você é uma esposa que perdoa e restaura o ambiente da sua casa. Imagina se ao invés de você ser um marido desmoralizado, envergonhado, você ser um marido que pode em Jesus ter uma consciência e uma convicção de identidade, de propósito, ao ponto de qualquer situação de ofensa ou de maldade não impeça ou não altere a sua identidade, mas te proporcione curar alguém. Então a gente inverte a chave. Ao invés dos traumas relacionais, ao invés das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos serem impedimentos para o nosso desenvolvimento como seres humanos, como filhos de Deus, impedimento do nosso desenvolvimento da nossa fé, a gente usa isso para crescer e levar quem nos ofendeu, e levar quem nos feriu, e levar quem nos machucou para um crescimento e para uma cura também. E esse é o poder de Deus. E esse é o poder do Evangelho. Porque Jesus não assume como ofensa o fato de Pedro ter negado. Porque ele tinha uma identidade de propósito. E Pedro pode, no mesmo Jesus que ele negou e que ele rejeitou, encontrar cura. E aqui Jesus ele não está muito como o Senhor, ele está mesmo como um amigo, como aquele líder, como aquele cara que sofreu
a decepção, talvez, ali de Pedro ter negado ele. Mas é interessante que Jesus está pronto. Então, assim, esse é o desafio para nós. É através das relações que Deus vai se manifestar. É a partir do momento em que os pais se converterem aos seus filhos, em que os filhos se converterem aos seus pais. É a partir do momento em que os casamentos forem restaurados, é a partir do momento em que as amizades forem restauradas, os trabalhos, relação de chefe e patrão, de amigo, de concorrente, começaram a ser restaurados, que o poder de Deus vai avançar na humanidade. Porque nós fomos feitos para relacionamento. Mas os relacionamentos muitas vezes nos ferem. Só que Jesus não quer que a gente fique no lado da ferida. Jesus quer que a gente fique no lado da cura. E é para isso que Jesus tem levado a gente nesses dias. Só para encerrar mesmo agora, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Então, é interessante que o apóstolo Paulo ele não diz assim, para revelar o Cristo a mim, mas ele diz: Deus me chamou pela graça, desde o ventre da minha mãe, para revelar o Cristo em mim. E como que a gente revela o Cristo? Sendo Cristo. Então não é a mim, é em mim. É perdoando como Cristo perdoou, é amando como Cristo amou, é abrindo mão da ofensa. É isso. Esse é o desafio para nós. Essa é a chamada, essa é a proposta, essa é a cultura do reino de Deus, um reino completamente invertido, onde o último é o primeiro, onde o menor é o maior, onde o inimigo é digno da nossa oração, onde qualquer pessoa é digna e precisa do nosso perdão, não porque isso tira o nosso direito de estar certo, mas porque aquela pessoa depende do nosso perdão para ser curada. Perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma troca. E é interessante que Jesus lá naquele momento, ele não dá somente o colo, não dá somente o perdão, não dá somente o abraço que Pedro tanto precisava para ser restaurado, mas ele oferece uma mesa, ele oferece um banquete, ele oferece a comunhão, ele oferece a vida por completo. E esse é o desafio para nós nesse tempo. Eu sei que os relacionamentos ferem, mas eu creio pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Evangelho, que é no mesmo ambiente que ocorrem essas feridas, é o ambiente que Deus vai começar a manifestar cura e restauração completa do povo dele na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei se eu estendi muito meu tempo, mas... Tá maravilhoso, pastor. É bem filho da pastora Thelma mesmo. Bem Thelminho. Bem Thelminho, que palavra abençoadora. Maravilhosa. Não foi propaganda de mãe, não, viu? Foi propaganda de pastora. De quem conhece do que está falando. Pastor, glória a Deus, que palavra pontual para esse tempo. A gente se alegra em poder te ouvir e receber tudo aquilo que Deus tem ministrado no teu coração e ter essa percepção do fluir do Espírito Santo através da tua vida. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo foi tremendamente abençoado também. E eu quero te pedir para estar orando pelos nossos ouvintes nesse momento e que o Senhor te use mais uma vez, mais um pouquinho, através da oração. Se puder estar orando pelas pessoas agora. Amém. Vamos orar. Antes de orar, eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse um pouco em tudo aquilo que hoje é um trauma para você, é uma ferida, tudo que hoje é um peso, é uma dor, toda a palavra que foi lançada sobre a sua vida, que construiu uma verdade, ou construiu uma ideia, porque na verdade não é a verdade que a Bíblia fala, mas construiu uma ideia de que você não pode, de que as coisas não vão dar certo com você, de que as coisas não vão para frente. Queria que você refletisse um pouquinho sobre isso.
E eu sei que por detrás de cada ideia, de cada pensamento dessa natureza, tem um nome de alguém. Tem um pai, tem um pastor, tem um amigo, tem uma namorada, um namorado, enfim. Tem um nome de alguém. E eu queria que você, por meio do Espírito Santo de Deus, e por meio da graça, e por meio do poder dessa palavra, você começasse a liberar perdão para essas pessoas. Libera perdão porque isso não tem a ver com você concordar com o erro delas ou dar a ideia de que eles estão certos. Não, não. Isso não é com você. Simplesmente perdoe. Perdoe para que essa pessoa possa encontrar a possibilidade de cura. Possa encontrar a possibilidade de um verdadeiro arrependimento. Porque na hora que você liberar perdão, Deus vai usar você para curar essa pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te machucou. Esse é o poder dos relacionamentos em Jesus. Isso é sermos feitos imagem e semelhança de um Deus extremamente relacional. Libera perdão. Abra seu coração para isso nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa. Eu quero te agradecer por esse tempo extraordinário. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que está participando, cada ouvinte neste momento. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que mesmo nós que estamos no ambiente de igreja, estamos sujeitos a muitos traumas, a muitas dores. Estamos sujeitos a muitas tristezas, a muitas decepções, mas que o Senhor venha curar todas essas coisas em nome de Jesus, ó Pai. Venha resolver isso dentro do nosso coração. Nós apresentamos essas nossas feridas na Tua presença e nós permitimos que o Senhor lave com água e sabão, nós permitimos que o Senhor recoloque o osso no lugar, nós permitimos que o Senhor feche as ataduras, nós permitimos que o Senhor costure aquilo que está rasgado, nós permitimos isso. Por mais que isso doa, nós permitimos isso, ó Pai, para que nós possamos ser encontrados novamente, curados e revitalizados em nome de Jesus e que sejamos rapidamente prontos para receber aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram e proporcionar para eles um ambiente de cura e de restauração. Em nome de Jesus, ó Pai, quebra o nosso orgulho. Quebra, Senhor, o nosso egoísmo. Quebra a nossa supervalorização da ofensa, supervalorização das palavras proferidas a nós. Quebra isso de nós, Senhor Jesus. E que nós possamos encontrar em Ti a restauração de todas as feridas. E possamos prontamente nos colocar à disposição de curar todos aqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante da Tua presença. Eu coloco cada irmão diante da Tua presença. E que o Senhor possa levar ao encontro. Para que a casa seja reconstruída. Ela precisa ser limpa. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa perceber aquilo que está fora. Precisa perceber os erros. Em nome de Jesus, que esses irmãos não tenham medo de ir ao encontro da realidade deles. Mas que também eles não fiquem ali decepcionados com aquilo que eles negaram, com aquilo que eles rejeitaram, com aquilo que eles sofrem, mas que eles possam avançar num processo de cura e de verdadeira libertação, Senhor. Em nome de Jesus, e que sejamos curados para curar. Em Teu nome eu oro, Jesus, e te agradeço. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Eu Glória quero mandar a Deus. um abraço. Um abraço para a pastora Thelma e para o Mando pastor sim, ela falou Pedro. assim, você não quer que eu vou com você? Eu falei, mãe, segurada, né? Ótima. Ela já queria estar aqui, ó, na cola, deve estar assistindo a gente aí. Um Segurada. abração, amamos você. Ah, que bom, eles também amam muito vocês e agora eu também amo muito vocês e foi um prazer estar aqui, foi uma bênção. Pastor, nós queremos Grande deixar abraço. as portas abertas para te voltar, hein? Por favor. Voltarei, com certeza. Manda um Falar sobre a abraço para mesa. toda a família. Eu estive conversando com a Juliana, tua esposa. Um abraço para toda a família. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. E volte sempre, viu? Amém. Vocês também aí, parabéns pelo trabalho. E essa é a igreja que não para. E glória a Deus porque a gente faz parte dela, né? Amém. Amém.
Amém. Isso aí. Obrigada, então, pastor. Deus te abençoe. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Beijo. Até a tchau. próxima.